Amém? Glória a Jesus. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. 1 Samuel, glória a Jesus. Primeiro Samuel, conseguiu, irmão? Melhor segurar na mão, vai ser já muito mais prático. Senta do lado da tua esposa abençoada. Isso, ó que maravilha. Isso. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, que diz assim, está um pouquinho de microfonia, vou estar com muito eco. Diz assim a palavra do Senhor: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedecer à sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Deus querido, mais uma vez, nós clamamos, Senhor, pela tua bondade e pela tua misericórdia para com os teus filhos. E pedimos, Deus, a sua bênção e a sua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos e irmãs amadas. Eu quero conversar com a igreja, irmãos, hoje sobre uma palavra que diz assim: quando Deus rejeita o homem, quando Deus rejeita alguém. A Bíblia fala, a Bíblia diz, que os olhos do Senhor estão sobre os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Quando Deus, irmãos, quando o ser humano resolve de livre e espontânea vontade se entregar a sua vida ao Senhor Jesus, e a partir de então, deste momento em que ele resolve aceitar a Jesus de livre e espontânea vontade, no início, as coisas vão muito bem. O primeiro amor, ele é maravilhoso. Tudo é novidade. Tudo é novidade. Quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, a nossa fé, ela está lá em cima. A nossa fé está em alta. O que se aprende na igreja, logo o novo convertido quer colocar em prática. Para ele, para esse novo convertido, não há tempo ruim. Ele quer estar na igreja todo dia. Não há tempo mau. Chova, faça sol, ele quer estar na igreja. O primeiro amor está ativo. E este novo convertido, usando uma linguagem bem popular, ele é pau para toda a obra. O que vier, ele traça. Vamos para ar livre? Vamos para ar livre. Vamos fazer visita? Vamos fazer visita. Vamos para o hospital? Vamos para o hospital. Culto de ensinamento da palavra? Estou lá. Culto durante a semana? Não perco. Visita no lar? Estou junto. Não há tempo ruim, não há
escada muito íngreme, não há sol muito quente. É o primeiro amor. É o primeiro amor. Esse primeiro amor, ele funciona mais ou menos assim. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Por Ele quem? O Pai. Então, ninguém vai ao Pai sem antes ser escolhido por Ele. Você que está aqui hoje, você, meu irmão, minha irmã, que está aqui hoje, você está aqui porque você, eu, nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui. Todos nós, seja você crente ou não, seja você evangélico ou não, Deus te trouxe a este lugar, porque Deus tem algo a tratar com você. Deus quer que você ouça algo. Deus quer hoje plantar no seu coração algo. E este algo que Deus quer plantar no seu coração é uma semente. Para que esta semente que será plantada, ou que já está sendo plantada no seu coração, ela possa crescer, ela possa produzir. Talvez ela não vá germinar hoje. Talvez você vai sair hoje daqui sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Ou você pode sair hoje desta casa de oração já aceitando Jesus como seu Salvador. Mas o certo é que Deus hoje está plantando algo no seu coração. No momento certo, esta palavra que está sendo plantada no seu coração, ela vai germinar. Ela vai produzir fruto para aquilo que ela foi plantada. Vai produzir um fruto certo. Há um chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Há uma chamada geral e há uma chamada específica para cada um de nós. E depois dessa chamada geral, há uma capacitação de Deus para o serviço que Ele tem para nós. Cada um que está aqui recebeu do Senhor, ou está recebendo de Deus, uma capacitação para fazer algo na obra de Deus e para seguir em frente. Deus te chamou, te capacitou para que você siga em frente, olhando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus, caminhando para a salvação, levando a palavra de Deus para outras pessoas. A chamada que nós temos é uma chamada especial de Deus para levar outras vidas a conhecer a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. A sua chamada pode ser como músico, a sua chamada pode ser como um professor, a sua chamada pode ser como alguém que está trabalhando com as crianças, enfim. Os ministérios, os serviços na casa do nosso Deus têm como um objetivo levar vidas ao pleno conhecimento da salvação. O rei Saul, ele foi um líder escolhido por Deus. O rei Saul, ele recebeu uma unção de Deus. Por conseguinte, Deus o capacitou para liderar o povo de Israel em toda uma trajetória. No livro de 1 Samuel, no capítulo 9, se os irmãos depois lerem, os irmãos vão entender ou vão ter ciência de como aconteceu a chamada do rei Saul. Não vou transcorrer sobre esta chamada. Os irmãos vão ler a Bíblia e vão conhecer e vão saber como isso aconteceu. Ele foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel e provavelmente para ser uma dinastia. Mas em 1 Samuel, no capítulo 13 e no versículo 13, a Bíblia nos diz
que por causa da desobediência de Samuel, ele foi rejeitado por Deus. Deus o rejeitou. Quando Deus escolheu, Saul era marcado por humildade. Ele tinha uma marca característica que era ser humilde. No início da chamada de Saul, assim como os novos convertidos, Saul, ele era pau para toda a obra. Ele era perna de 3, ele era maçaranduba, ele era aquela ripa que bota no telhado. O que viesse, ele traçava. Ele era pau para toda a obra. Fazia a vontade de Deus e obedecia às ordens dadas a ele através do profeta Samuel. Samuel era o profeta, o líder religioso. E assim que Samuel comunicou a Saul o que Deus queria fazer, como Deus havia escolhido Saul como rei, Saul ele se pronuncia da seguinte maneira, lá em 1 Samuel capítulo 9, o versículo 21, ele diz assim: porventura, não sou eu benjamita, menor das tribos de Israel, e a minha família, a menor de todas as tribos de Benjamim? Por que, pois, me falais tais palavras? Quando nós lemos a história de Saul, nós vemos que Saul ele era um homem alto. Ele era o homem mais alto da nação. Saul ele se sentia tão pequeno nesse momento da sua chamada, que a Bíblia nos mostra que quando ele foi tomar posse como rei, ele se escondeu atrás dos sacos de viagem, ele se escondeu atrás das malas, porque ele se achava muito pequeno, ele se achava desprezado, ele não se sentia capacitado para tal chamada. E nessa ocasião em que Saul foi chamado para rei, ele foi desprezado por alguns homens. Mas depois da primeira guerra, da primeira batalha vencida pelo rei Saul, Saul não permitiu que aqueles homens que inicialmente tinham zombado dele, Saul não permitiu que aqueles homens fossem mortos. E aí, queridos irmãos, o tempo foi passando. Saul passou a ganhar diversas batalhas, diversas guerras. E ele se tornou um rei bem-sucedido. Apesar de esse começo muito bom, esse começo, digamos até maravilhoso, esse começo humilde e obediente à palavra de Deus, Saul deixou de ver a si mesmo como alguém pequeno e passou a considerar-se muito importante aos seus próprios olhos. Eu quero dizer para você que o importante não é o começo. O importante é como nós vamos chegar lá. Muitos começam arrebentando. Mas quando o tempo vai passando, Deus vai usando, e esse que no início era tão humilde, ele começa a se achar autossuficiente, e começa a não deixar que Deus o use. Esta é a história do rei Saul. Um homem que começou humilde, mas com o tempo, ele achou-se muito importante, ao ponto de, aos seus próprios olhos, ele querer oferecer sacrifícios a Deus. Tomar para si a honra que era exclusivamente dos sacerdotes. Irmãos queridos, algumas semanas atrás, nós pregamos nesta igreja, e nós falamos do Deus que tudo vê.
Deus conhece o que realmente há dentro dos nossos corações. Eu lendo sobre Saul, eu me lembrei sobre Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, depois de uma palavra de Deus a respeito de Saul, Deus disse para Samuel: Samuel, eu já tenho rejeitado a Saul. Por que você está com dó dele? Toma o óleo e vá na casa de Jessé, ungir um novo rei. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, o primeiro homem que Samuel viu foi Eliabe. O próprio Samuel se sentiu confundido, porque Eliabe ele tinha as características físicas de Saul. Era um homem alto, forte. E aquela característica física induziu Samuel ao erro. Induziu Samuel a pensar algumas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Deus conhece todas as coisas. E Deus disse para Samuel: Samuel, não atente para a sua aparência, porque eu o tenho rejeitado. Porque eu não olho como olha um homem. Porque o homem olha o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o coração. Irmãos, Deus sabe o porquê que escolheu fulano e não escolheu ciclano. Deus sabia das verdadeiras intenções daquilo que estava no coração de Eliabe. Deus sabia quem era Eliabe. E Deus não queria colocar um Eliabe para ser o rei. Samuel não conhecia. Eu não conheço as verdadeiras intenções que há no coração de cada um. Mas o Deus que tudo vê sabe. E Ele escolhe a pessoa certa para colocar no lugar certo. Porque é Ele o dono da obra. Ele é o Senhor de todas as coisas. Quando Saul, ele tomou para si a honra de oferecer sacrifícios, quando ele tomou para si a honra que não pertencia a ele, a honra de oferecer sacrifício era uma honra dada ao sacerdote e não ao rei. Deus repreendeu duramente a Saul por meio de Samuel. Saul poderia ter se arrependido genuinamente e ter voltado ao caminho da humilhação e da obediência a Deus. Mas não foi isso que aconteceu. Saul, ele continuou com o seu coração distanciado de Deus. E assim, em seu próprio deslize, Deus rejeitou de o fazer um líder e como pessoa. Sabe, irmãos? É isso que acontece com 99% do povo chamado de Deus, o povo evangélico. O tempo foi passando e Saul foi se achando alguma coisa. Ele achava que pelo simples fato de Deus o ter feito rei, já era o suficiente para ele se achar o cara. E pensar que não precisava mais obedecer às ordens de Deus. Talvez alguns irmãos conheçam alguém que é assim. Quando Deus começou a usá-lo, ele achou que ele era alguma coisa. Era o cara, era vaso.
E deixou de dar lugar para Deus usá-lo e quis usar Deus. Sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus abate. A Bíblia diz que Deus lança por terra. O exaltado será abatido. Por meio do profeta Samuel, Deus mandou Saul destruir os amalequitas. E tudo que os amalequitas tinham. Os irmãos vão ler isso em 1 Samuel capítulo 15. Saul desobedeceu. Desobedeceu a ordem de Deus, poupando o rei amalequita, poupando o melhor dos gados, aquele gado gordo, bonito, vistoso. E assim, por causa dessa desobediência rebelde, Deus disse a Samuel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 11, Deus disse a Samuel: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Quando Samuel chegou e fez começou a arguí-lo, começou a confrontar Saul pelaquilo que Deus tinha mandado ele fazer, quando Saul encontrou-se com Samuel, Saul disse assim: bendito sejas tu do Senhor. Executei as suas palavras, executei as palavras do Senhor. Deus tinha mandado que Saul acabasse com os amalequitas. Mas Saul não fez. E quando Samuel chegou, ele disse: olha, bendito, vem homem de Deus. Olha, homem de Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor mandou. Samuel, no entanto, apontou que o rei havia sido rebelde para com a palavra de Deus. E Saul começou a se justificar, dizendo que ele não tinha matado o rei, e que o gado, quem tinha pego o gado era o povo, para oferecer sacrifícios ao Senhor. A resposta de Saul é uma resposta que todos nós conhecemos. É o texto que nós lemos da pregação de hoje. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em se obedecer a sua palavra? O melhor é obedecer do que, irmãos? Sacrificar. É melhor atender do que as gorduras de carneiro. Sabe por quê? Porque o texto diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como idolatria e culto a ídolos. Crentes rebeldes, crentes que provocam rebeldia, são considerados como feiticeiros. Porque o pecado de rebelião é pior, é como o pecado de feitiçaria. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Saul finalmente confessou o seu pecado, e diz assim, 1 Samuel capítulo 15, versículo 24, pequei, transgredi o mandamento do Senhor, transgredi a sua palavra, porque eu temi o povo e dei ouvido à voz do povo. Mas era tarde, Deus já havia decidido rejeitar Saul, e não houve mudança na decisão de Deus. Eu quero colocar para os irmãos alguns pecados. Quais foram os pecados cometidos
por Saul. Primeiro, ele desprezou e rejeitou a palavra de Deus em vez de obedecer. E começou a dar um jeitinho com palavras piedosas para fazer a sua própria vontade. Samuel deu a esta atitude o nome de rebeldia. E falou que era tão grave quanto idolatria. Crentes rebeldes, o seu pecado é tão grave quanto um idólatra. Embora houvesse começado o reino de uma forma humilde, Saul permitiu pensar grandes coisas a seu respeito. E ele mesmo, Saul, ele mandou construir um monumento em sua memória. Esse orgulho fez com que ele desprezasse a palavra de Deus. E o terceiro, o próprio Saul admite: temi o povo e dei ouvido à sua voz. Irmãos e irmãs queridas, sempre que deixamos de temer a Deus e ouvir a sua voz, passamos a temer e ouvir alguém no lugar de Deus. Nós, todos nós, sempre ouviremos vozes, sempre ouvirá ou haverá uma voz sussurrando aos seus ouvidos. A Bíblia diz assim: se você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo para ti: este é o caminho, andai por ele. Mas para que você entenda esta voz e compreenda esta voz, você tem que saber, você tem que entender e reconhecer a voz do bom pastor. Porque senão você vai continuar se desviando para um lado ou para o outro. Nós temos que ter discernimento espiritual para ouvir a voz de Deus. Porque o diabo vai continuar falando aos seus ouvidos. O diabo vai continuar lançando palavras no seu coração. Mas se você entender a voz de Deus, você não vai se desviar dos caminhos, porque Deus vai sempre te direcionar o caminho que você deve andar. Saul ouviu a voz do povo, e por ouvir a voz do povo, ele temeu, ele preferiu ouvir a voz do povo ao invés da voz de Deus. Há uma conversa fiada, dizendo assim: a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é verdade. A voz de Deus é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. Ou você entenderá a voz de Deus e vai andar nos caminhos do Senhor, ou você vai seguir a voz do povo e vai se perder pelo caminho. Sabe o que aconteceu? Saul, talvez tentado em manter a sua popularidade, ele passou a temer e a ouvir a voz do povo, ao invés da voz de Deus. E por isso, ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a popularidade e ele perdeu a sua posição. Um obreiro, um crente, quando deixa de ouvir a voz de Deus, ele perde a comunhão com Deus, porque ele passa a ouvir a voz do povo. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã: a voz de Deus, ela não te engana. A voz de Deus, ela não vai te levar a erros. A voz de Deus vai te mostrar um caminho mais excelente. Mas a voz do mundo vai te levar para a ruína e perdição, porque o mundo jaz no maligno.
A voz de Deus diz assim para você: este é o caminho, andai por ele. A voz do mundo vai dizer para você: procure atalhos para chegar lá, porque todos os caminhos levam a Deus. Esta é a voz do mundo. Mas a voz de Deus diz assim: ó, esse é o caminho. Não se desvie para a direita e nem para a esquerda. Olha para Jesus, que é autor e consumador da fé. Olha para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. A voz de Deus diz assim: não desvie o seu olhar da cruz. Não olhe para as coisas do mundo. Olhe para Jesus. Este é o olhar daqueles que andam no caminho do Senhor. Mas a voz do mundo vai querer te induzir. A voz do mundo vai querer te abraçar e vai dizer para você: isso já era, isso é palavra, isso é quadrado ou é redondo, seja lá o que for, é um hexágono, que use a figura geométrica que você quiser. Mas a voz de Deus é uma voz que é conhecida pelos seus. A voz de Deus é uma voz conhecida por aqueles que hão de herdar a salvação. Aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, e não se deixam enganar. Mas o diabo, o nosso adversário, ele anda ao redor e derredor, buscando aqueles que querem ouvir a voz do mundo, para se deixar levar. Sabe, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: não deixe que o orgulho estrague o seu chamado. E por conseguinte, irmãos, faça você perder a salvação. Não cometam o mesmo erro de Saul, para que não sejamos rejeitados por Deus. Pastor, aquele que é chamado por Deus pode ser rejeitado? Pode. Se não andar nos caminhos do Senhor, Deus rejeita. Deus rejeita. Irmãos amados e irmãs queridas, olha o que a palavra de Deus diz para nós. Saul, Deus escolheu e Deus o rejeitou. Em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Sabe, irmãos, Deus rejeitou Saul de tal maneira que a Bíblia diz que as orações de Saul, Deus não mais respondia. 1 Samuel capítulo 28, versículo 6, diz assim: e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não respondeu, nem por sonho, nem por Urim, e nem pelos profetas. Deus rejeitou. Eu quero chamar a atenção e convidar os irmãos que aqui estão. Todos devemos tomar cuidado com as vozes que ouvimos e com as decisões que nós tomamos. A obediência à palavra de Deus vale mais do que atitudes religiosas. Deus nos chama a temê-lo e a obedecer a sua palavra. Além de ser rejeitado por Deus, Saul teve o Espírito Santo retirado dele. Passou a ser oprimido por demônios. Saul caiu numa grave crise espiritual, a ponto de perseguir Davi. E neste processo desta grave crise, ele inclusive matou sacerdotes do Senhor.
Leia lá 1 Samuel capítulo 22, versículo 16 a 19. E nessa crise espiritual, a Bíblia nos mostra em 1 Samuel capítulo 28, que Saul foi consultar feiticeiro. Aonde viu, irmão? Aonde pode um crente consultar feiticeiro? Aonde já se viu crente consultar horóscopo? Crente que consulta horóscopo é crente que está tomado por aquilo que não é de Deus. A tua vida está nas mãos daquele que tudo pode. A tua vida não está escrita nas estrelas, não. A tua vida está escrita no livro da vida. Desde quando você nasceu, a Bíblia diz que o teu nome está escrito no livro. E todas as coisas, você sabe, concorrem para o teu bem. Crente não pode, não deve consultar a revistinha de horóscopo. Vou ver o que o meu horóscopo diz hoje. Eu sou de Capricórnio, eu sou de Libra, eu sou de Leão, eu sou de Peixe, eu não sei o quê. Quem é peixe vai morrer afogado. Saul foi consultar a feiticeira, porque perdeu comunhão com Deus. O crente que consulta essas coisas é crente que não tem comunhão com Deus. Deus rejeitou. Sabe o que aconteceu depois? Saul foi para a batalha. E nessa batalha Saul foi ferido. E como ele estava ferido, ele se lançou sobre a sua espada e se matou. Está lá em 1 Samuel capítulo 31, versículo 4. Assim como aconteceu com Saul, o desprezo à palavra de Deus, o orgulho e o temor de homens pode levar uma pessoa escolhida por Deus a ser rejeitado pelo Senhor e sofrer os desastrosos resultados das suas atitudes. Irmãos queridos, eu quero te dizer uma coisa, presta atenção. Vou usar uma expressão que a Lindinha fala. Guarda que é ouro. Guarda que é ouro, irmãos. A pior coisa que pode acontecer a um ser humano não é cair na mão do inimigo. A pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano não é cair na mão do inimigo, e sim ser rejeitado por Deus. Vocês escutaram o que eu falei? A pior coisa para um homem ou para uma mulher não é estar nas mãos do inimigo, porque se estivermos na mão do inimigo, Deus livra. Mas horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa, irmãos, é ser rejeitado por Deus, a ponto de Deus nos entregar aos nossos próprios caprichos e vaidades. Olha o que a Bíblia diz. Em Romanos, capítulo 1, versículo 24, versículo 26 e versículo 28. Diz assim: pelo que também, sei que estava escrito ali, se liga, irmãozinho. Romanos capítulo 1 diz assim: pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem os seus corpos entre si, pois pelo que Deus os abandonou às paixões infames, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a sentimentos perversos, para fazerem coisas que não convêm.
pior coisa, pior do que estar nas mãos do inimigo, é quando somos rejeitados por Deus, a ponto de Deus os entregar aos seus próprios caprichos e vaidades. É o que diz em Romanos, capítulo 1, que nós acabamos de ler. Olha o contrário que aconteceu com Jó. Quando Deus entregou Jó na mão do inimigo, Satanás tirou tudo, mas não foi capaz de roubar a sua fé, nem levá-lo a caminho de pecado. Jó sofreu muito, mas Jó capítulo 1, versículo 22, diz assim: em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de todas as coisas que tinham lhe acontecido. Jó dizia assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Terminando essa palavra, irmãos e irmãs, a palavra de hoje, ela se destina, é para os crentes que estão em cima do muro, brincando de ser crentes, ou aquelas pessoas que dizem ser crente apenas para dar satisfação a alguém, ou dar satisfação à sua própria consciência. Tem alguns que dizem assim: você é crente? Aí um diz assim: eu sou crente, mas não sou praticante. Já ouviram essa expressão, irmão? Eu sou crente, mas eu não sou praticante. É crente que está em cima do muro. Eu quero dizer para os crentes, os que estão em cima do muro e os que não estão em cima do muro, graças a Deus que tem crente que não está em cima do muro. Não há tempo a perder. Jesus está voltando. Ele vem resgatar uma igreja santa. Ele vem resgatar uma igreja lavada e remida no seu sangue. Jesus está voltando. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem semear, ele vai ceifar. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Precisamos refletir, pensar todos os dias sobre as nossas escolhas e posicionamentos, pois Saul não foi rejeitado de uma hora para outra. Não foi no estalar de dedo, não foi no abracadabra, não foi no abrir e fechar de olhos. Saul, ele foi rejeitado, não foi rejeitado de uma hora para outra. Houve um tempo em que ele atraiu a atenção de Deus para ele. Sua queda espiritual, ela foi gradativa. Foi devagarzinho, mas foi indo. Foi indo. Quando aos poucos foi deixando de lado a voz profética de Deus, aos poucos foi ignorando as orientações de Deus, foi agindo pela sua própria vontade, foi confiando na sua autossuficiência. Quando olhava para trás, achava que ainda estava próximo da cruz. Eu ainda estou vendo a cruz, então estou bem na fita. As quedas nas nossas vidas, elas não acontecem de repente. É gradativo. E aí eu quero fechar essa palavra dizendo a você, meu irmão e minha irmã, só há uma maneira de nos protegermos deste laço, ou destes laços, que é amando e obedecendo a palavra de Deus. Pois enquanto nós dermos a devida atenção e importância,
o Senhor vai pelejar ao nosso favor. Deus vai lutar por nós. Mas se um dia, irmãos, nós caímos na tolice de desprezar a palavra, se nós caímos na tolice de nos sentirmos autossuficientes, podemos terminar os nossos dias como Saul, rejeitados por Deus, em uma profunda crise espiritual e atormentado por demônios. Atormentado pelos nossos temores. Não rejeitem a palavra de Deus. Guarde a palavra do Senhor no seu coração, como Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso redor e derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Que Deus, na sua grandiosidade e misericórdia, possa tratar com cada um de nós, segundo as nossas compreensões, para que possamos fazer a santa, boa e perfeita vontade de Deus. Que o Senhor, nesta tarde, neste início de noite, abençoe a sua vida, que o Espírito de Deus trate com cada um de nós, que nós possamos ficar no centro da vontade de Deus, obedecer a sua voz, entender e reconhecer a voz de Deus, para que possamos obedecer a voz dele. Se você não ouve, se você não entende, se você não percebe, se você não discerne a voz de Deus, você não tem como obedecê-la. Por isso, meu irmão e minha irmã, entendamos que Jesus está voltando. E prepare sua igreja do 199 para encontrar-se com o Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Quero terminar. Tem alguém nesta